Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta sexta-feira, hoje dia 18 de janeiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 29 graus e a mínima 24 graus. A cidade de Fortaleza amanheceu com chuvas nesta sexta-feira. Vamos aos destaques do programa de hoje. Mais ajuda do governo federal. Camilo se reúne com Moro, pede agentes penitenciários e mais homens da Força Nacional sem limite de data. Disputa no Senado. Renan Calheiros afirma no Twitter que Tasso Gereissati é coronel da política. Primeira avaliação. Governo Bolsonaro tem 40% de avaliação positiva e 20% de negativa, diz pesquisa XP e PESP. Governo federal prepara mais ampla operação Pente Fino para cortar benefícios previdenciários irregulares. Medida provisória que regulamenta Pente Fino da Previdência acaba com a exigência dos sindicatos dos trabalhadores rurais emitirem documento para trabalhadores pedirem aposentadoria. E mais na área previdenciária. Governo quer restringir acúmulo de pensão com aposentadoria. Mais médicos. 21 vagas ainda não foram ocupadas no Ceará. 14 municípios estão prejudicados. Prefeitura falha na coleta irregular. Fortaleza continua sofrendo com o acúmulo de lixo nas ruas. E mais, uma conta salgada. Gasto mínimo para ter uma arma em casa chega a R$ 3.700. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O governo federal prepara o mais rigoroso pente fino da história do INSS. A meta é revisar 2 milhões de benefícios com suspeitas de irregularidades. Milhares de segurados que entram no alvo das investigações estão no interior do estado ou na Grande Fortaleza. O texto da medida provisória enviado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia à Casa Civil passará pelo crivo do presidente Jair Bolsonaro antes de ser publicado. A medida disciplina 2 programas de pente fino nos benefícios do INSS. O programa de análise de benefícios com indícios de irregularidades e o programa de revisão de benefícios por incapacidade. A meta da equipe econômica do Palácio do Planalto é reduzir anualmente 20 bilhões de reais das despesas do INSS com benefícios que estão sendo pagos de forma irregular. A medida provisória prevê restrição à concessão do auxílio reclusão, proíbe a emissão de certidão de tempo de contribuição, CTC, referente a tempo sem contribuição efetiva de servidores públicos, disciplina a cobrança do INSS a quem recebe os benefícios após a morte do segurado e limita a concessão da pensão por morte. Pelo texto da medida provisória, que ainda será lido pelo presidente Jair Bolsonaro, a pensão por morte varia de 3 anos para dependentes com menos de 21 anos até vitalícia, para dependentes com idade acima de 44 anos. A medida provisória dá também um verdadeiro golpe no Sindicato dos Trabalhadores Rurais ao acabar com a exigência da emissão de uma certidão por parte dessas entidades para os trabalhadores rurais pedirem a aposentadoria. Essas mudanças na concessão dos benefícios do INSS e a Operação Pente Fino são assuntos que ganham destaque hoje no jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais, ao vivo pelo Facebook, estamos no Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. São 7 horas e 4 minutos.
O governo estuda incluir na proposta de reforma da Previdência um novo mecanismo de concessão de aposentadoria rural e benefício de prestação continuada, o BPC, concedido a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, que permitiria pagar menos de um salário mínimo. A ideia é introduzir no Brasil um modelo de assistência social conhecido como fásico, em fases no qual a pessoa pode receber o benefício antes, mas abaixo do mínimo, atualmente em R$ 998. Para abrir caminho à mudança, o governo estuda transformar a aposentadoria rural em benefício assistencial, resgatando seu status anterior à Constituição Federal de 1988, quando já era considerada a assistência social. A ideia por trás dessa alteração é construir um novo modelo para o pagamento de benefícios assistenciais, com a possibilidade de que os segurados solicitarem mais cedo a ajuda do governo, desde que aceitem receber um valor abaixo do salário mínimo. A discussão sobre se a aposentadoria rural é previdência ou assistência, ocorre porque hoje o benefício é concedido sem comprovação de contribuição. A modalidade também é alvo de fraudes. São 7h06. Governo Bolsonaro quer restringir acúmulo de pensão com aposentadoria. O Elton Silva tem mais detalhes. A proposta de reforma da Previdência da equipe econômica de Paulo Guedes quer impor um limite para o acúmulo de aposentadoria e pensão. 1/3 dos pensionistas, ou 2,4 milhões de pessoas, acumulam o benefício com a aposentadoria. O custo é de 64 bilhões por ano. A ideia que está em estudo e deve ser apresentada ao presidente Jair Bolsonaro é criar um mecanismo redutor desses benefícios quanto maior for o valor da soma da aposentadoria e da pensão. Hoje não há nenhum tipo de restrição, o que tem agravado o déficit nas contas da Previdência. A previsão é que o rombo do INSS chegue a 218 bilhões em 2019. A medida entraria em vigor com a promulgação da reforma da Previdência e não deve afetar os benefícios já em vigor para evitar uma judicialização do tema. Há casos já identificados de uma única pessoa que recebe 6 benefícios ao mesmo tempo, todos eles dentro da lei. O Brasil é o único país do mundo que ainda permite acumular vários benefícios, inclusive pensões. As pensões por morte respondem por cerca de 25% dos gastos do INSS com benefícios. Em novembro de 2018, elas custaram 14 bilhões num total de 59,4 bilhões em benefícios. Welton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. A proposta atinge sindicatos dos trabalhadores rurais que perderiam suas funções. Mais detalhes com Carlos Silva. A proposta de reforma da Previdência elaborada pela equipe econômica pode ocasionar a extinção dos sindicatos dos trabalhadores rurais. O texto propõe o aperfeiçoamento das regras previstas para a comprovação de que o trabalhador rural pode se aposentar. A equipe argumenta que a falta de instrumentos de controle na emissão deste documento facilita a ocorrência de irregularidades e fraudes. A equipe propõe criação de um cadastro dos segurados especiais pelo Ministério da Economia, a ser utilizado pelo INSS para a concessão dos benefícios rurais a essa categoria de segurado a partir de 1º de janeiro de 2020, sem a intermediação dos sindicatos. Já para o período anterior, a proposta atinge diretamente as prerrogativas dos sindicatos ao propor a extinção da declaração de tempo rural fornecida pelos sindicatos rurais e homologada pelo INSS como meio de prova, substituindo-a pela autodeclaração homologada por entidades públicas credenciadas pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária Pronater e outros órgãos públicos. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. São 7h09. Equipe econômica envia à Casa Civil texto da medida provisória que busca coibir fraudes na Previdência. Carlos Alberto. A equipe econômica do governo enviou à Casa Civil o texto da medida provisória que visa coibir fraudes em benefícios concedidos pela Previdência Social.
Em seguida, a proposta será encaminhada para análise do presidente Jair Bolsonaro. Pelo texto, serão instituídos os programas de análise de benefícios com indícios de irregularidades e o de revisão de benefícios por incapacidade. A duração dos programas será até o dia 31 de dezembro de 2020. Entre as medidas estão o estabelecimento de prazo de até 180 dias para requerer pensão por morte, menores de 16 anos, reforço aos instrumentos de controle com cruzamento de informações contidas em bases de dados de órgãos públicos, restrições na concessão do auxílio reclusão em caso de dependentes de preso em regime fechado com tempo de carência de 24 meses, aperfeiçoamento das regras de comprovação da atividade rural, entre outros. Pelo texto, serão analisados benefícios por incapacidade mantidos sem perícia do INSS há mais de 6 meses, que não têm data de cessão estipulada ou indicação de reabilitação profissional. Outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária. O texto define ainda que o INSS deverá manter um programa permanente de revisão dos benefícios, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Carlos Alberto com notícias da Previdência para o Alerta Geral. São 7 horas e 11 minutos. Eu vou voltar a falar com o jornalista Beto Almeida sobre mudanças nos benefícios da Previdência Social dentro do bate-papo político. São muitas mudanças que estão chegando tanto com a reforma da Previdência Social quanto com essa medida provisória que está sendo elaborada pelo governo federal. A medida provisória, como já anteciparam os nossos repórteres, mexe com a vida de milhares de cearenses, seja de idade acima, na média de 20 anos de idade, 30 anos, até a quem já possui o benefício da Previdência Social na faixa dos 60 anos, 65 anos de idade. São mudanças, são medidas que estão sendo gestadas pelo governo federal e que se refletem diretamente na sua vida, independente da idade. Às 7 horas e 12 minutos, vamos dar um pulo na região dos Inhamuns. Alverne Lacerda tem informações. Bom dia, Alverne. Muito bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Uma carga de frios destinada ao município de Itauá foi tomada de assalto ontem, no final da tarde, entre Boa Viagem e Cruzeta, na BR-020. 2 homens armados interceptaram o caminhão Mercedes e anunciaram o assalto, Luzenor. O motorista do caminhão conseguiu se safar dos assaltantes, entrou no mato e avisou ao proprietário do caminhão o que havia acontecido. O proprietário aí de Fortaleza imediatamente entrou em contato com a Polícia Militar em Itauá e mais rápido ainda se dirigiu para o local da ocorrência. E a polícia conseguiu recuperar a carga tomada de assalto a 6 quilômetros da localidade Cruzeta, município de Pedra Branca, na BR-020. Nenhum dos assaltantes foi preso, ainda estão foragidos, mas a carga no valor de R$25 mil, destinada a um estabelecimento de Itauá, foi recuperada. Alverne Lacerda de Itauá, e amanheceu com muita chuva hoje para o Alerta Geral. São 7 horas e 13 minutos. Obrigado, Alverne Lacerda. Chuvas também na região metropolitana de Fortaleza. Às 7 horas e 14 minutos, eu convido Beto Almeida para antecipar os destaques do bate-papo político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de sexta-feira. Aqui, Luzenor, o tempo fechou na capital, viu? E depois de criticar Luiz Eduardo Girão, Luzenor, o senador Renan Calheiros, ataca outro cearense, Tasso Gereissati. Chama o homem de coronel da política, Luzenor. Governador Camilo Santana pede ao ministro Sérgio Moro que a Força Nacional permaneça por mais tempo no Ceará. E olha só, Luzenor, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte. Quem tem esses benefícios aí, se prepare, porque vem pente fino aí do governo federal. Tudo isso, Beto Almeida, representa o mais duro pente fino na vida dos segurados do INSS. E na Assembleia Legislativa, Luzenor, a gente já entrevistou aqui o deputado José Sarto, futuro presidente,
Mas o bloco de oposição quer participação também na mesa diretora. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. O novo começa todos os dias. E é para continuar fazendo um novo Ceará que o governo do estado segue inovando e investindo no início de tudo: nossas crianças. Estudos comprovam que o cuidado com a primeira infância gera benefícios para todos, a curto, médio e longo prazo. É nesse período que se desenvolvem as competências básicas para adquirir novas habilidades, gerando um ciclo de conhecimento intelectual e socioemocional fundamental para uma sociedade mais justa, segura e capaz. Em mais uma ação pioneira do governo, o programa Mais Infância Ceará oferece a cada criança todo o suporte necessário para se desenvolver e virar um adulto mais criativo, produtivo e feliz. É o governo do estado transformando o presente das nossas crianças e o futuro do Ceará. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tá lá na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Economia e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Olá, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. O governo estuda incluir na proposta de reforma da Previdência um novo mecanismo de concessão de aposentadoria rural e benefício de prestação continuada, o BPC, concedido a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, que permitiria pagar menos de um salário mínimo. A ideia é introduzir no Brasil um modelo de assistência social conhecido como fásico, que é feito em fases, no qual a pessoa pode receber o benefício antes, mas abaixo do mínimo, atualmente em R$ 998. Para abrir o caminho à mudança, o governo estuda transformar a aposentadoria rural em benefício assistencial, resgatando seu status anterior à Constituição Federal de 1988, quando já era considerada assistência social. A ideia por trás dessa alteração é construir um novo modelo para o pagamento de benefícios assistenciais, com a possibilidade de os segurados solicitarem mais cedo a ajuda do governo, desde que aceitem um valor abaixo do salário mínimo. A discussão sobre se a aposentadoria rural é previdência ou assistência
Ocorre porque hoje o benefício é concedido sem comprovação da contribuição e também a modalidade é alvo de fraudes. Abre aspas. Tem trabalhador rural aposentado que tem a mão mais lisa do que a minha, critica Paulo Tafner, especialista em previdência e um dos autores de uma das propostas que estão sendo analisadas pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Tafner diz que há muitas brechas na lei que permitem fraudes, como a verificação de que um segurado é trabalhador rural ou apenas com uma declaração do sindicato. Todos os sindicatos estão perdendo filiados, menos os de trabalhadores rurais. A população rural está diminuindo no Brasil e os sindicatos rurais só fazem crescer, afirma o especialista em previdência Paulo Tafner. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. São 7h20. Esse assunto trazido pelo Carlos Alberto Alencar, que foi antecedido com a participação de outros nossos repórteres, falando sobre mudanças na Previdência Social, medida provisória que está a caminho com um rigor de um pente fino que até o momento não existiu. Jornalista Beto Almeida, são medidas anunciadas que deixam muitos segurados do INSS de orelha em pé. Quem tem benefício irregular dificilmente conseguirá manter o recebimento dessa grana. Quem tem benefício regular pode ficar tranquilo, porque com a perícia sendo realizada, esses benefícios serão mantidos. Mas é preciso que os segurados se preparem na capital, na Grande Fortaleza e no interior do estado, porque em breve nós teremos o mais rigoroso pente fino da história do INSS. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Se eu fosse hoje um beneficiário, um aposentado, quem recebe esses benefícios da Previdência, não ficaria tão tranquilo, não. Ao contrário do que você imagina. Eu acho o seguinte, Luzenor, eu concordo que existem, sim, muitas fraudes, que o governo precisa sempre estar atento e fazer essa operação pente fino, não como exceção, mas como regra. Mas o que o governo está propondo nesta medida provisória, nessa sucessão, né, são várias, né, medidas dentro desse esboço da medida provisória, o que ele está propondo é modificar muitos dos critérios que estão sendo concedidos hoje e que vão sim prejudicar os trabalhadores no futuro. Essa medida provisória, por exemplo, o trabalhador rural, por exemplo, que o governo quer aí, o Carlos Alberto disse uma coisa aí que é o seguinte, olha, a dúvida do governo hoje, o grande dilema é os benefícios que ele paga hoje no meio rural, eles podem ser considerados como apenas benefícios ou como aposentadoria? O que o governo quer, Zeno, vamos botar em pratos limpos, ele quer colocar os aposentados rurais recebendo abaixo do salário mínimo, colocar... Jornalista olho no olho, Almeida, verdade seja dita. Permita-me uma sugestão. É que, na verdade, incluir o trabalhador rural que hoje ganha o mínimo, que é o salário mínimo, ele quer incluir como um benefício que vai vir menor do que o salário mínimo. O que o governo não está tendo coragem é de dizer o seguinte, ele não está tendo, Luziano, peito ainda suficiente para enfrentar os privilégios. Mais uma vez, o governo Bolsonaro está indo Beto Almeida, no sentido de prejudicar mais ainda o pobre, o menor. Não ataca a previdência de Beto militar. Almeida, hoje é sexta-feira, você chegou armado para brigar. Não você armado, tenha não. calma, tenha paciência. Não sei. Não, Beto Almeida, eu creio o seguinte, a ausência de uma fiscalização mais rigorosa sobre o que você considera de benefícios, não justifica a omissão de combater as fraudes em benefícios menores. O que o governo federal poderá ter injustiça? Sim, mas não nos cabe agora fazer um pré-julgamento sobre as medidas a serem tomadas. Você sabe muito bem que nos anos 90, ainda jovem, menino, participou de uma equipe do jornal O Povo que fez uma série de reportagens sobre a chamada máfia da aposentadoria, que foi motivo de uma CPI na gestão do então presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Pontes, e essa CPI investigou as fraudes em benefícios rurais.
as fraudes foram constatadas, essas fraudes, muitas ainda continuam acontecendo, então o governo federal, o INSS, precisa combater as irregularidades. E isso não é suficiente para melhorar o cofre do INSS. Claro que você tem razão quando diz que precisa se combater os privilégios. São 7h25. Pois não, Beto Almeida, tenha calma. Eu tô calmo, eu só Nós acho... já estamos recebendo neste momento dia, o deputado estadual Carlos Matos, do PSDB. Vamos falar com ele daqui a pouco sobre a Assembleia Legislativa, sobre o futuro do PSDB, sobre eleições municipais, porque nesta semana ele foi notícia como o nome que o PSDB poderá lançar à Prefeitura da capital em 2020. Então, Beto, agora eu estou mais tranquilo, porque você agora está mais calmo. Eu acho o seguinte, Luciano, eu concordo que essa questão da operação Pente Fino em concessões de aposentadorias e benefícios da Previdência Social não deve ser uma ação extraordinária, não, deve ser uma ação sequencial, uma coisa rotineira dentro da Previdência. O que preocupa não é a operação Pente Fino. O que eu acho preocupante é, por meio de uma medida provisória, o governo já tentar promover alterações na forma de concessão desses benefícios, como esse da aposentadoria rural. Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, botando em pratos limpos, o que a equipe do governo Bolsonaro quer é acabar com o pagamento do mínimo, que é o salário mínimo para o aposentado rural. O que ele quer é incluir o trabalhador rural naquela condição de quem recebe apenas o benefício e a possibilidade dele receber abaixo do salário mínimo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, vai ter perda de direitos, sim. O trabalhador vai sair prejudicado. E o governo Bolsonaro ainda não teve coragem, não teve peito para atacar os privilégios que existem na concessão de quem realmente causa rombo da Previdência. Militares, servidores públicos graduados. Esse é o problema, Luciano. Você já está fazendo um pré-julgamento, Beto. Ou melhor, você já está julgando que o governo vai reduzir os benefícios rurais. E nesse momento não está no plano, pelo menos na reforma previdenciária. Tá, e a medida, Luciano? A medida provisória sequer ainda está editada. Vai passar por uma nova avaliação lida pelo presidente Jair Bolsonaro antes de chegar ao Congresso Nacional. São 7h27. Eu vou trazer o bom dia aqui do deputado estadual Carlos Matos. Deputado Carlos Matos, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, nessa manhã de chuvas na Grande Fortaleza e também em cidades do interior do Ceará, como já registrou o nosso correspondente Alverne Lacerda, da cidade de Tauá. O senhor exerce o primeiro mandato, não conseguiu a reeleição, mas ao longo desses 4 anos acompanhou algumas questões de interesse da população, como, por exemplo, a transposição de águas do Rio São Francisco, pela experiência que o senhor teve lá atrás no governo Tajerissati, como secretário de Agricultura do estado do Ceará. O que o cearense podem esperar dessa transposição e da visão que o senhor teve no acompanhamento dessa obra ao longo dos últimos anos? Bom dia, deputado Carlos Matos. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral. Uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite. A transposição foi gerada uma expectativa maior do que o que ela é possível de oferecer ao estado do Ceará. Nós temos o estado mais isolado do Brasil em termos de recursos hídricos. Não há nenhum rio que chegue aqui ao estado do Ceará de grande porte. Então, até aqui nós sobrevivemos da água da chuva e de poços profundos. É um fato novo a transposição do São Francisco, importante, mas ela é longe de dar a resposta da expectativa que foi gerada. Ela vai chegar na principal bacia hídrica do estado do Ceará, no Jaguaribe, com 11 metros cúbicos por segundo. Fortaleza consome 10 metros cúbicos por segundo. Nós temos os perímetros irrigados nesse momento parados em colapsos. A transposição só daria para esses perímetros irrigados se fosse para abastecer. E Fortaleza, hoje, nós estamos abastecendo do Castanhão termoelétricas no P100, que poderiam perfeitamente funcionar com água do mar, com água potável e gerando colapso no interior. Depois você fica assustado porque a violência está como está. Se você não gera emprego no interior, se você não gera oportunidade, como é que não gera um colapso social? Então, mais do que a transposição... Quer dizer que hoje nós temos água tratada, água do Castanhão sendo utilizada... Água potável, água bruta, mas potável, utilizada para termoelétrica. Termoelétrica. E o governo não tem coragem de suspender. São 7h29. O senhor começou a fazer essa exposição e eu volto em 1 minuto com o jornalista Beto Almeida para dar sequência a essa conversa sobre transposição de águas do Rio São Francisco e também a agenda política. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.
Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas com uma grande frota. Estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. Nós estamos de volta no Jornal Alerta Geral, nesta entrevista com o deputado estadual Carlos Matos. Agora eu convido o jornalista Beto Almeida, que já tomou a água, está mais calmo, para fazer a primeira pergunta ao deputado Carlos Matos. Então vamos lá. E o deputado, a gente pode até voltar nesse assunto. A questão da transposição, Beto, essa abordagem que o deputado fez sobre o uso da água para o PECEM, ela chama atenção porque gera preocupação a várias comunidades do Ceará, principalmente da Grande Fortaleza. Exatamente. Mas, deputado, para além dessa questão, que eu concordo com o senhor, que tem o limite, mesmo chegando, mas eu queria tratar do senhor também, é a questão do próprio atraso em si dessa obra, que já foi prometida várias vezes, já marcaram data de entrega e está aí ainda neste impasse. E eu pergunto para o senhor o seguinte, mesmo chegando, nós temos hoje a rede de canais para fazer a distribuição correta, adequada destes 11 metros cúbicos que o senhor disse, para pelo menos atender em parte aqui o nosso estado? Bom, o atraso ele se deu, a Operação Lava Jato, ele pegou em cheio as empresas que estavam fazendo a transposição do São Francisco. Então suspendeu, foi proibido. Duas coisas travaram. As empresas estarem envolvidas em corrupção e não foi permitido pelo Tribunal de Contas da União que elas repassassem o contrato. Isso atrasou tremendamente e depois, com a mudança de governo, a saída da presidente Dilma pelo impeachment, o novo presidente não teve a coragem de fazer a dispensa de licitação. Então foi feito todo um processo licitatório novo. A empresa que ganhou não tinha capacidade financeira, parou de novo a obra e só agora, então, voltou com ritmo total. O presidente pretendia, antes de sair, inaugurar a obra e não conseguiu. Eu próprio, como presidente da comissão, pude ver 4 datas estabelecidas que a transposição seria inaugurada e todas elas foram a ponto de não se ter mais coragem de colocar data. Ia ser uma data surpresa, porque todas as datas que foram colocadas não foram cumpridas. E preocupa ainda muitos pontos. Você tocou num ponto importante. O principal canal, que deveria trazer água de São Francisco para o Ceará, não está pronto. Nem o projeto está pronto, nem está no orçamento federal. Custa 2 bilhões de reais o ramal Apodi e um ramal para o Ceará mais 500 milhões, que aí sim nós teríamos 98% da água do São Francisco aproveitada. Da forma que está, nós vamos perder 50% da água. Quer dizer que as águas do Rio São Francisco, quando chegarem ao Ceará, teremos apenas metade desse volume sendo aproveitada para distribuição pelos canais que estão prontos aí pelos reservatórios. É a estimativa mais otimista que os técnicos fazem. Há quem diga que poderia chegar quase nada no São Francisco, no Castanhão, porque são 260 quilômetros que serão percorridos. A água chega no Jati, percorre 50 quilômetros no Cinturão das Águas e entra no Rio Salgado, àquela altura, percorrendo 260 quilômetros num leito de rio que a calha só tapa 4 metros cúbicos por segundo. Entram 11. Então, como é que essa água vai chegar? Teria que ter sido feito um trabalho no rio para alargar a calha. Não foi feito até esse momento.
São 7 horas e 34 minutos. Vamos entrar no tema política, Beto Almeida. Vamos. Eleições 2020. O deputado estadual Carlos Matos é citado dentro do PSDB como nome que o partido deverá trabalhar para as eleições de 2020. Isso o anima, deputado Carlos Matos? O senhor está nessa predisposição para entrar na briga pela Prefeitura de Fortaleza? Quem ficou no PSDB é sempre animado, porque nós temos uma missão de transformar o estado do Ceará. E essa missão começou em 86 com o Tasso, e quem está, não parou nunca de estar animado, de acreditar que é possível transformar a realidade. Nós temos grandes desafios, o Ceará vive um momento bom em algumas áreas, mas delicadíssimo em outras áreas. A cidade de Fortaleza espera respostas melhores em muitas áreas, e o PSDB não pode nunca se negar a dar melhores respostas a esses desafios de Fortaleza e do Ceará. Então, eu acredito que, tendo entrado na vida pública, eu sou muito otimista sempre e vi que é possível transformar as realidades. Isso me anima sempre, mesmo diante do quadro que hoje o Brasil se coloca e que o PSDB se encontra. Uma posição de desgaste, né? Depois de tantos anos, de tantos erros cometidos, é preciso uma reinvenção. Aqui mesmo, no portal Ceará Agora, saiu uma matéria dizendo que o senador Tasso Gereissati o teria aconselhado, recomendado o senhor a literalmente bater pernas, como se diz, andar, sentir a cidade e, logicamente, se credenciar para disputar a prefeitura de Fortaleza em 2020. Um fato, né, inédito aqui para o PSDB. E eu quero perguntar para o senhor o seguinte, para o deputado Carlos Matos se manter nessa evidência, passa também um objetivo, por exemplo, de presidir o partido no Ceará? Bom, eu acho que esse quadro nós estamos vendo todo, eu estou disposto a entrar na luta para se molhar, como diz o outro, no inverno. Para nós colocarmos, minha trajetória começou em 91, quando eu presidi a Associação dos Jovens Empresários, ali depois presidi a Associação de Avicultura, quando lancei um grande projeto e ali construí uma relação com o governador Tasso, que me convidou para fazer um projeto para transformar a agricultura do Ceará. E essa experiência foi riquíssima, que começou em 99 e foi até 2006. Fiquei 8 anos como secretário de Estado. Fui candidato, como todos sabem, a deputado federal em 2006, 2010, vereador 2012 e agora em 2014 para deputado estadual. Então, dar consequências, ter propostas consequências é a minha maior paixão. Estudar e encontrar os desafios para as respostas para aqueles desafios. Eu acho que estar em evidência por estar em evidência nunca fez parte do meu perfil. Agora, ter raízes na vida pública para poder apresentar respostas, acho que essa é o desafio hoje que nós temos. Nós vimos o que aconteceu no Brasil, os principais partidos rodaram na curva, porque dormiram, porque ficaram completamente desatrelados da realidade da sociedade, da demanda da sociedade. Mas essa crítica vale o PSDB também. Vale, e especialmente para o PSDB. O PSDB, eu diria, é uma palavra forte, mas ele morreu. Ele tem que renascer. Porque a proposta que ele fez foi um partido que deu grande contribuição ao Brasil, mas ele não foi duro contra a corrupção, ele era para ter expulso Aécio Neves, ele era para ter tomado medidas concretas e o discurso dele se esvaziou. Porque não dá para você defender corrupção quando você não é duro com a própria casa. Quando você não toma as medidas corretas com a própria casa. Não dá para você vender propostas com esperança para o futuro se você não toma posição em nada. Fica meio morno. Né? Não sabe isso? É a favor das armas ou é contra? É contra o aborto ou é a favor do aborto? Não sei, vou pensar, vou dizer, vou não sei o quê. Isso não dá mais. A política no Brasil é pão, pão, queijo, queijo. As pessoas querem ver franqueza. Podem acreditar, podem não acreditar. Eu acho que o governo Bolsonaro, metade dos que votaram nele, talvez nem concordem com as ideias dele, mas gostaram da franqueza, gostaram dele ter a coragem de apontar os caminhos. Dos votos que o senhor recebeu nessa última eleição de 2018, 38 mil votos, se a memória não falha. 38.265. 20 mil votos foram em Fortaleza. Mais da metade da sua votação foi em Fortaleza. Isso é estímulo para entrar na corrida da Prefeitura de Fortaleza? Esse é um grande o que é que o PSDB tem a mostrar? Porque o histórico do partido na corrida pela Prefeitura de Fortaleza é ruim. O PSDB nunca administrou uma prefeitura em 30 anos de existência na capital. É um grande estímulo porque todos os candidatos tradicionais, ou quem já estava na política, muito poucos cresceram a votação. E o PSDB
sofreu talvez o maior desgaste da sua história nessa eleição. E eu cresci de 13 para 20 mil votos em Fortaleza. Então isso faz crer que a minha identidade é mais com a própria sociedade do que com qualquer partido, mesmo com o PSDB. Né? As pessoas me veem como um nome na política da sociedade. E isso não deixa de refletir a realidade, porque eu não abraço por inteiro o programa de nenhum partido, nem mesmo do PSDB. Então, mas eu não quero sair para nenhum outro partido. Eu acho que tem aquela história que se diz muito hoje, você deve mudar do Brasil ou mudar o Brasil. Né? Eu prefiro mudar o Brasil, eu prefiro mudar a Fortaleza, eu prefiro mudar o Ceará e mudar meu próprio partido. Né? Naquilo que ele precisa mudar, eu acho que nós temos que ter a coragem de mudar. E nesse sentido, o PSDB do Ceará é diferente, é uma ilha em relação ao Brasil. Não há nenhum caso de corrupção aqui. O governador Tasso adotou medidas duras que hoje são atuais, modernas e tudo. Ele fez isso há 30 anos atrás. Nós temos um Estado hoje que é referência fiscal, não foi porque caiu do céu, não. Não foi porque o presidente da República deu de presente ao Ceará. É porque foi construído. A cidade de Fortaleza não entrou em colapso, não foi só porque São Pedro atuou e porque nós temos fé, não. É porque o Castanhão foi construído, porque foi investido $1 bilhão para que Fortaleza não entrasse em colapso. Nós temos hoje o turismo com o potencial que tem em Fortaleza, não foi porque um belo iluminado nos últimos 10 anos chegou e tornou o turismo assim, não. Porque foi construído um aeroporto quando nenhuma capital do Nordeste fez. E Ceará fez, o Tasso fez. Né? Nós temos hoje o Ceará se internacionalizando, não é porque pela boa vontade, pelos olhos azuis do cearense ou do governador, não, é porque foi construído o Porto do Pecém. Então, a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará, deve as suas raízes ao novo desenvolvimento, ao PSDB e ao esse projeto político que foi implantado. São 7h41. Beto Almeida, uma pergunta para a gente encerrar esta entrevista com o deputado estadual Carlos Matos. Eu quero conversar então com o deputado sobre essa questão da segurança e essa crise que a gente passa hoje, né, com essa onda de atentados e tal. Eu lembro que eu vi nos jornais, deputado Carlos Matos, foi até no Estadão, comentando, né, uma fake news, apontando que tinha sido ideia do ministro da Defesa, Sérgio Moro, a sugestão para retirar tomadas de dentro dos presídios cearenses. Isso foi muito divulgado no fim de semana e tal. E depois o próprio Estadão, o jornal Estado de São Paulo, veio dizendo que aquilo era uma fake news, porque na realidade essa proposta tinha um autor, que era o senhor, o deputado Carlos Matos, que tinha proposto inclusive isso numa emenda àqueles projetos que foram aprovados aqui no sábado, naquela sessão extraordinária. Eu quero que o senhor explique essa história melhor, como é que foi. Isso está incluso realmente, foi aprovado, é de sua autoria, explica isso pra gente. É de minha autoria. Eu queria propor, quer dizer, as matérias nós fomos convocados para votar às 14 horas e a matéria nós só tivemos acesso às 11 horas. De todas as 9 propostas. É um desrespeito com a oposição, é um desrespeito com o Ceará, você não poder contribuir. E foi gerado um constrangimento como se quem quisesse contribuir era porque estava querendo atrapalhar a segurança pública do Ceará. Isso não é verdade. Eu pedi vistas de todas as matérias para poder analisar melhor. E, com isso, apresentei 4 emendas. Uma das emendas, na verdade, ela não era a emenda sobre tomada. Foi uma negociação que eu tive que ceder. Na verdade, a minha emenda era sobre os bloqueadores. Porque a lei que foi para a Assembleia Legislativa sobre os bloqueadores, eu chamaria de lei covarde. Porque é uma lei que, na sua essência, já se sabia que era inconstitucional. E depois se culpa o Superior Tribunal de Justiça por ter declarado inconstitucional. Quando você pergunta a uma autoridade governamental no Ceará por que os bloqueadores não foram implantados, ele diz que é porque o STJ não deixou. Isso não é verdade. Porque a lei, ela exigia que as empresas de telefonia bloqueassem o sinal. Isso é inconstitucional. Todo mundo sabe, qualquer advogado aprendiz sabe que nenhuma Assembleia Legislativa legisla sobre comunicações. Ela foi colocada a propósito para poder não ser aprovada, para não ser implantada. O Estado do Rio Grande do Norte não precisou disso. Colocou bloqueadores no celular com a mesma lei. Só o Ceará que precisa de lei para colocar bloqueador. São Paulo coloca bloqueadores e não precisa. Quando você conversa com especialistas em segurança pública, todos dizem que o bloqueador é fundamental. Por que o Estado do Ceará não coloca? Porque não tem coragem. Mas ao invés de dizer que não tem coragem, ele culpa o STJ. É a lei covarde. São 7h44. Deputado estadual Carlos Matos, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral. A entrevista foi boa, do bloqueador, eu acabei, da tomada. Bom, aí a tomada saiu como uma solução, com uma tese de que, não tendo onde carregar os celulares,
as tomadas, a ausência da tomada resolveria. Mas, na verdade, se vê que o sistema prisional cearense, a não ser que mude a realidade, não tem conseguido que os celulares não entrem. Então, não sei se isso vai resolver. Foi o possível para esse momento. Coloquei mais 3 outras emendas, a questão do contingente feminino para elevar de 5% para 15%, os próximos concursos públicos terá 15% de participação nas mulheres, obrigatoriamente. Uma outra emenda colocou um teto para que não haja cessão de policiais para tirar a tropa da rua, um teto em 9%, e depois fizemos algo que foi bastante inovador para o país, que foi considerar as escolas que têm mais de 7% de evasão escolar um sistema de alerta, onde o sistema de segurança pública entra mitigando isso. Porque de cada 10 jovens que saem da escola, 8 cometem crimes nos primeiros 6 meses que saíram da escola. São 7 horas e 45 minutos. Eu quero agradecer ao deputado estadual Carlos Matos pela visita aos estúdios do jornal Alerta Geral. Daqui ele leva a imagem do bom jornalismo e também a imagem física da caneca do jornal Alerta Geral, que ele acaba de usar para tomar água. Deputado Carlos Matos, ao senhor, nosso muito obrigado. Quero convidá-lo a voltar aqui, porque o senhor tem um conteúdo rico de visão política e que agrada ao cearense, agrada ao ouvinte que quer análise, que quer informações, como é compromisso do Jornal Alerta Geral, nessa linha da verdade e da análise política. Ao senhor, nosso muito obrigado, uma boa sexta-feira. Eu que agradeço. Muito obrigado, Luzenor, muito obrigado, Beto Almeida. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Jornalista Beto Almeida, quero encerrar com você. A Lucinha está como testemunha. Você falou e ainda vai se queixar que falta assunto. Não, é só pra gente encerrar rapidinho, Lucinha. Então vamos lá. Não, eu vou ao intervalo e volto já, tá bom? Vou lhe dar uma chance. Tchau. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Na hora de embarcar no ônibus, facilite o troco. Pague sua passagem com cartão eletrônico ou notas de pequeno valor. Se você e um monte de gente adotar uma atitude simples assim, todo mundo sai ganhando. É muito mais agilidade e rapidez no embarque. Facilite o troco sempre que puder. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindiônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Munsat. Quer capacitação? Tá na mão! Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. Violência se combate com tecnologia de ponta, inteligência e gente preparada. Com as câmeras do Zoom e o sistema policial indicativo de abordagem, o Espia, hoje é possível rastrear 24 horas por dia os veículos utilizados para a prática de crimes em todo o estado. Esse sistema de proteção do Ceará virou um modelo para todo o país. É com inteligência e integração de todas as forças que vamos melhorar a segurança cada dia. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindiônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindiônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindiônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral.
São 7 horas e 49 minutos. Lucinha, você nos permite 2 minutos para o jornalista Beto Almeida encerrar o bate-papo político falando sobre essas críticas do senador Renan Calheiros ao cearense Tasso Gereissati, a briga pela presidência do Senado, que, como eu venho dizendo, passa pelo Ceará. Passa pelo Ceará. Nós estamos a menos de 15 dias da eleição para a mesa diretora do Senado, para a presidência do Senado, que é no dia 1º de fevereiro. E aí passa pelo Ceará porque o senador cearense Tasso Gereissati é hoje um dos nomes fortes nessa disputa que tem no outro lado, tentando se viabilizar e com fortes chances, o senador alagoano Renan Calheiros. E eu vou só aqui, essa briga tem sido travada nas redes sociais. Colocado principalmente no Twitter, onde o Renan Calheiros tem ido lá e mandado recados. Primeiro, atacou o Luiz Eduardo Girão, o senador cearense, a quem ele disse que estava a serviço de Tasso Gereissati. E ontem, eu vou abrir aspas aqui para ler ipsiliter o que disse Renan Calheiros. Abre aspas. Bato mais facilmente continência para um major da polícia do que para um coronel da política como Tasso Gereissati. Esse foi o posicionamento dele, num direcionamento claro de quem sabe que pode ter no senador cearense Tasso Gereissati seu potencial inimigo político ali na disputa pela presidência da casa. E na hierarquia da polícia, né, primeiro vem o último grau é o de coronel, né? É o de coronel. Então o Renan Calheiros disse que preferia bater continência para um major a um coronel da política. Mas você tem razão. Como se ele fosse diferente. Parece-me que com essas declarações o próprio Renan Calheiros elege o senador Tasso Gereissati como adversário direto e até com algum risco, embora a eleição tenha voto secreto, e esse cenário dá tranquilidade para o Renan Calheiros ganhar a eleição. Inclusive, próxima semana, dia 25, o senador eleito Cid Gomes vai retomar aí os contatos, reforçar, inclusive, com uma bancada de oposição lá no Senado, para discutir exatamente essa questão da disputa. Desde já eu o deixo encarregado para manter contato com a assessoria do senador Cid Gomes para convidá-lo a vir ao Jornal Alerta Geral. A você, Beto Almeida, uma boa sexta-feira. Amanhã é dia de Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Muitas perguntas com respostas para os nossos ouvintes. Respostas dadas pelo professor Rafael Castelo Branco. Grande abraço, Beto. Hoje, sexta-feira, boa chuva. Tem, inclusive, prognóstico previsto da FUNSEMI sobre o inverno, né? Um bom final de semana. São 7 horas e 52 minutos. Apreensão de mais de 2 toneladas de drogas no município de Fortim. Quem traz as informações é Aurélio Santos. 2 portugueses identificados como Alexandre Antônio Ribeiro Marques, 31 anos, e Rubem Adriano Morgado Pereira, 27 anos, foram presos com cerca de 2 toneladas de haxixe nesta quinta-feira 17, por volta das 18 horas, na cidade de Fortim. A droga tem a origem do Marrocos e chegou ao Ceará por navio. Ao todos foram apreendidos 62 pacotes com aproximadamente 30 quilos cada. A apreensão já é considerada a maior do entorpecente no Ceará, de acordo com o capitão Pascoal Neto, oficial do Grupo de Ações Táticas Especiais GAT. A droga estava em sacos empilhados na casa alugada. A partir de uma denúncia anônima, a equipe de policiais chegou a uma casa alugada pela dupla em Fortim. De acordo com fontes policiais, a dupla, que não era conhecida dos órgãos de segurança, tinha o objetivo de distribuir a droga pelo Ceará e estados do Sul e do Sudeste. A operação foi coordenada pelo Major Antônio Cavalcante. Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral. São 7 horas e 53 minutos. Vamos à redação. Atenção, quem fez o Enem. A partir desta sexta-feira, as notas serão divulgadas. Camila Pinheiro. Nesta sexta-feira, mais de 4 milhões de estudantes que fizeram o Enem no ano passado terão acesso às notas das provas. O resultado será divulgado na internet, na página do participante e no aplicativo oficial do Enem. Os participantes terão acesso a quanto obtiveram em cada uma das provas e a nota daqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar os conhecimentos será divulgada apenas em março, 60 dias depois dos demais participantes. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgará ainda, em data a ser definida, o espelho da redação. Com os resultados, os estudantes poderão concorrer a vagas no ensino superior público pelo SISU. Além dos programas nacionais, os estudantes podem usar as notas para cursar o ensino superior em Portugal. O INEP tem convênio com 37 instituições portuguesas. A lista está disponível na página da autarquia. Camila Pinheiro, direto da redação, para o Alerta Geral.
7h54. Em reunião com Moro, Camilo Santana pede agentes penitenciários e Força Nacional sem limite de data. Vanderlei Moisés. Em reunião com Sérgio Moro nesta quinta-feira em Brasília, o governador Camilo Santana pediu reforço de agentes penitenciários e expôs ao ministro da Justiça a necessidade de manter a presença da Força Nacional no estado por tempo indeterminado. Camilo e Moro fizeram uma avaliação da atual situação do estado e o governador reforçou o pedido de continuar com as ações integradas das forças de segurança, com a presença dos policiais nas ruas e a abertura de novas vagas em presídios federais para transferência de líderes de facções criminosas. Camilo também pediu o aumento da força policial nas unidades prisionais do estado. Apesar de já ter solicitado um aumento no número de agentes da Força Nacional, o governador informou que há uma limitação para que isso seja atendido nesse momento. Por conta disso, foi tomada uma série de medidas como o aumento da hora extra e convocação da tropa reserva. Desde o dia 2 de janeiro, ocorreram mais de 200 ataques criminosos em 46 cidades. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. Nova fase da tarifa branca pode baratear conta de luz dos cearenses. Almir Fernandes. A tarifa branca de energia inicia sua segunda etapa de adesão e permite agora que unidades com média acima de 250 kWh mensal possam usar o benefício. No Ceará, os consumidores têm os valores mais baratos do Nordeste e mais de 300 usuários aderiram ao programa durante a primeira fase, quando era disponibilizado a gastos superiores a 500 kWh. Para compensar a mudança de plano, a dica é avaliar o consumo. Para quem abusa da energia em horários de alta demanda, essa não é a forma de economizar, devendo manter-se no modelo convencional, no qual a tarifa independe do dia da semana ou horário. Porém, quem utiliza a energia fora do horário de pico, batizado de ponta, que abrange o período de 17h30 às 20h29, o modelo de consumo é um começo para reduzir a conta, com uma tarifa 23% menor que a convencional. Em uma simulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a família que concentra grande parte do consumo para o período fora de ponta, como o uso de chuveiro elétrico e demais eletrodomésticos, a adesão pode gerar uma redução na conta em torno de R$ 6,66 por mês. Parece pouco, mas é maior que um rendimento de muitos investimentos, como a poupança. E quem concentra o uso aos fins de semana, a tarifa branca revela-se ainda mais vantajosa por cobrar igual independente do horário. Assim, uma casa de praia, por exemplo, em que se utiliza mais energia aos sábados, domingos e feriados, a alternativa mostra-se como uma solução de redução de custos. No caso de uma empresa, se ela funciona 24 horas, por exemplo, com constância no uso de energia ao longo do dia, também é vantagem. Pelos cálculos da ANEEL, a economia mensal é em torno de R$ 22,31. Com informações da rádio Várzea Alegre FM, para o jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando na Copa São Paulo de Futebol Júnior, teve Campeonato Catarinense e Copa do Nordeste. Vamos aos resultados. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, começou as quartas de final. O Cruzeiro jogou com o São Paulo e empatou em 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, o São Paulo venceu pelo placar de 6-5 e vai para as semifinais. Já o Guarani de Campinas venceu o Figueirense pelo placar de 2-1 e é outro semifinalista. Hoje, sexta-feira, tem mais duas partidas, Corinthians e Grêmio, Vasco da Gama e Volta Redonda. Vamos agora falando de Campeonato Catarinense, que começou na última quarta-feira e ontem, quinta-feira, teve 3 jogos envolvendo os principais clubes catarinenses. No clássico entre Criciúma e Figueirense, o Figueira venceu pelo placar de 1-0. Já a Chapecoense venceu o Marcílio Dias pelo placar de 1-0 e o Avaí goleou a equipe do Metropolitano pelo placar de 4-0. Vamos agora falando de Copa do Nordeste. 2 partidas movimentaram ontem a primeira rodada. O Confiança jogou em casa contra o Salgueiro e foi derrotado pelo placar de 1-0. Confiança 0, Salgueiro 1. E o Ceará estreou em casa contra a equipe do Sampaio Corrêa e o Vozão fez uma bela partida e goleou pelo placar de 5-0, com um gol de Felipe, um de Ricardinho, um de Victor Feijão e 2 gols de Ricardo Bueno. Ceará estreando muito bem na Copa do Nordeste com goleada
goleada. Vamos agora para o vai e vem do futebol brasileiro, que foi frenético no dia de ontem. O mercado da bola foi bem movimentado, inclusive mexendo com o futebol cearense. O goleiro Everson está cada vez mais perto do Santos. O clube praiano ofereceu 3 milhões de reais e mais o centroavante Rodrigão ao Ceará. O valor em dinheiro equivale à metade da multa rescisória do goleiro. A proposta agradou, é tanto que o Everson foi cortado da partida de ontem contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. Acreditamos que logo teremos negociação entre Santos e Ceará. E o clube paulista também está tentando a contratação de Nicolás Blandi, centroavante do São Lourenço da Argentina. O atleta de 28 anos custa 5 milhões de dólares. Vamos aguardar para ver se o Santos vai concretizar esta negociação. E o Santos pediu Raniel para ceder Bruno Henrique para o Cruzeiro. Depois que o Flamengo saiu da briga pelo jogador Bruno Henrique, agora chegou a vez do Cruzeiro. O Santos sugeriu uma troca por Raniel e mais uma compensação financeira de 20 milhões de reais. O Santos está valorizando demais esse jogador. Pediu 27 milhões de reais do Flamengo e mais o jogador Cuejá. E o Flamengo foi rir da situação. E o Cruzeiro está perto de anunciar mais 2 reforços, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho. Nas próximas horas, os 2 jogadores devem estar chegando ao Clube Celeste. E tem mais gente se reforçando. O Corinthians poderá repatriar Arana. Em negociação com o Sevilha da Espanha, o Corinthians teve o pedido de empréstimo por Guilherme Arana negado, porque o clube espanhol só quer liberar se for por venda. E o valor do jogador gira em torno de 20 milhões de reais. Vamos esperar para ver se sai negócio ou não. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição do programa de hoje. Amanhã é dia de Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, com muitas informações importantes para você. Em instantes, no site cearagora.com.br, na íntegra, você tem todo o programa de hoje. Um abraço, uma excelente sexta-feira a todos. Bom dia e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.